Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Enquanto as pessoas vão entrando nessa sala, eu queria pedir a todos que puderem, né, para compartilharem o link dessa live no Facebook, nas suas redes sociais, né, para a gente ampliar aí o público para esse debate que para a gente é um debate muito importante, né? Nós estamos recebendo aqui hoje o professor Roberto Lerre, né? Eu sou Marcelo Badaró e estou representando aqui o Esquerda Online e a Casa de Resistência Rosa Luxemburgo, né, que estão hospedando esse debate, que é, na verdade, uma homenagem ao centenário do grande Florestan Fernandes, né, um nome que representa a sociologia crítica brasileira naquilo que ela teve de mais rico, tanto de elaboração intelectual quanto de intervenção na realidade, né? Mas o debate está sendo promovido pelo Esquerda Online, que tem feito uma série de lives durante a pandemia, discutindo temas conjunturais, mas também temos realizado algumas lives com um perfil mais de formação, especialmente aos sábados à tarde. A gente tem feito lives que são conversas de formação, né? E junto com o EOL hoje está hospedando essa conversa a Casa de Resistência Rosa Luxemburgo, que teve, né, durante o período aí de 2018 e 2019, uma sede, né, física em Niterói, né, promovendo debates com conteúdo formativo sobre livros, cursos de formação, né, atividades culturais as mais variadas, e que nós estamos começando agora a trazer, né, dadas as trágicas condições da pandemia que nós estamos atravessando, a gente está começando a trazer as atividades da Casa Rosa Luxemburgo para esse meio virtual. Então, a gente vai ter um canal no YouTube, né? Depois a gente pode passar o link aí para o pessoal curtir, onde, além do EOL, essa live aqui, essa discussão, vai estar lá no canal da Casa Rosa Luxemburgo. Depois a gente também vai tentar alimentar com algumas das discussões que a gente pôde filmar no ano passado, de lançamentos de livros, de debates sobre livros, né? Bom, mas hoje a gente está aqui recebendo o professor Roberto Lerre, que vocês todas e todos conhecem bem, né? O Roberto é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, universidade que ele também, né, teve um papel aí como reitor, né, entre 2015 e o ano passado, né, em tempos extremamente tranquilos para a vida pública brasileira. O Roberto ocupou essa função, né? Mas ele é conhecido do debate educacional brasileiro, intervém sobre diversos temas, né, da realidade das escolas e das universidades no Brasil, mas é um estudioso da obra do Florestan Fernandes, né? Entre outros trabalhos publicados, o Roberto publicou um livro chamado Universidade e Heteronomia Cultural no Capitalismo Dependente, né? Foi publicado em 2018, que é um estudo, é o subtítulo do livro, um estudo a partir de Florestan Fernandes, né? Foi publicado pela editora Consequência. Depois eu vou passar o link aqui, quando o Roberto estiver falando, eu passo o link no chat, né? E, recentemente, ele fez a apresentação do livro Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução, do próprio Florestan Fernandes, né? Uma série de intervenções do Florestan dos anos 60, quando o Florestan tinha desempenhado um papel aí fundamental, tanto na campanha em defesa da escola pública, quanto depois no debate sobre a chamada reforma universitária, né? E Roberto publicou também um livrinho chamado Autoritarismo contra a Universidade, livrinho só porque o tamanho é pequeno no formato dele, né? Mas o conteúdo não é pequeno, que está disponível também na internet. A gente vai botar esses links aí para vocês daqui a pouco. O Roberto vai fazer uma exposição inicial, cerca de 30, 40 minutos, e em seguida a gente vai recolher algumas questões que a audiência possa apresentar
no chat, né? Então, peço apenas que o pessoal que quiser fazer perguntas, coloque pergunta no início, que fica mais fácil de identificar, né? E a gente passa para o Roberto em seguida. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui hoje e a palavra é sua. Desejar muito boa noite a todas, a todos. Muito bom estarmos juntos num dia tão importante para a esquerda brasileira, num dia tão importante para o pensamento crítico latino-americano, um dia tão significativo, enfim, para todos aquelas e aqueles que compreendem que nós precisamos entender, explicar a particularidade do capitalismo dependente no Brasil, para que possamos ter um papel de protagonismo político a partir de uma leitura correta da realidade, uma leitura que se aproxima, enfim, de uma concepção vivaz, objetiva, enfim, dentro do que é o campo científico, né, que não existe objetividade absoluta, verdades absolutas, mas seguramente nós acreditamos que a ciência nos possibilita tornar pensável o real. E Florestan, nesse sentido, é o autor de referência, talvez, mais importante da América Latina, e eu acredito, por minhas leituras, meus estudos, enfim, da obra do Florestan, é seguramente um dos pilares do pensamento crítico latino-americano. Agradecer muito a Esquerda Online pela realização dessa atividade, também da Casa Rosa Luxemburgo, que é um espaço tão importante para os nossos debates, para as nossas reflexões. Muito bom que a Rosa esteja junto aqui na atividade com a Esquerda Online. E também destacar a minha imensa alegria de estar aqui com meu querido amigo e companheiro Marcelo Badaró, autor também que todos nós admiramos muitíssimo, enfim, pelo seu trabalho acadêmico, pelos seus estudos, enfim, sobre a classe trabalhadora, e é também, mais do que tudo, um grande amigo, um grande companheiro. Desejar boa noite a todos que estão nos acompanhando e, enfim, que podem estar neste momento. Seguramente muitos de vocês hoje poderiam estar aí, né, daqui a pouco, pelo horário, já nas lives da Tereza Cristina, mas hoje temos uma causa nobre, né, que é justamente a celebração dos 100 anos, então é importante que sejamos aqui juntos. Falar da obra do Florestan Fernandes, falar de Florestan Fernandes é muito difícil, porque ele tem uma obra vastíssima, vastíssima. Florestan tem uma trajetória acadêmica que constituiu a moderna ciência social no Brasil, a partir da cátedra de Sociologia, que ele liderou na Universidade de São Paulo. Tem uma atividade político-partidária muito importante, já desde os anos 40, em 45, no Partido Socialista Revolucionário. Depois nós temos ele como parlamentar, né, como deputado federal e do Partido dos Trabalhadores, onde teve um papel crucial para escrever o capítulo da educação na Constituição Federal e, posteriormente, no seu segundo mandato como deputado, um papel extremamente estratégico e organizador de uma certa concepção de lei de diretriz e base da educação nacional, que não foi vitoriosa, mas é seguro que foi muito importante elaborar um projeto, foi o projeto da Câmara, enfrentando as concepções neoliberais, que naquele contexto já estavam, enfim, como formulações com poder hegemônico em nosso país. Mas, sobretudo, Florestan Fernandes é o grande pensador que, a meu ver, nos mostrou a particularidade do capitalismo no Brasil. E isto é seguramente uma formulação que inaugura um continente teórico, um novo campo teórico no Brasil. Ele traz uma nova problemática científica no Brasil,
usando a expressão da querida companheira e amiga Miriam Limoeiro Cardoso, que fez um belo estudo sobre o conceito de capitalismo dependente em Florestan Fernandes. E ela justamente mostra que ele está inaugurando uma nova problemática científica, né, que é a problemática científica do capitalismo dependente. Eu vou falar sobre isso daqui a uns minutinhos. E esta formulação do Florestan original sobre o capitalismo no Brasil envolve muitas rupturas epistemológicas, envolve novas formas de pensar o campo das ciências sociais e, sobretudo, essa formulação ela não é, digamos, uma formulação construída no âmbito acadêmico como uma problemática intracientífica, como um problema de lógica interna da produção do conhecimento. É uma produção do conhecimento que tinha que dar conta de uma questão dilacerante, tal como nós estamos vivendo no Brasil de hoje. A geração do Florestan viveu muitas transformações no Brasil, né? Ele nasce em 20, né? Estamos agora celebrando 100 anos do Florestan, né? Se estivesse vivo hoje. Mas, particularmente, a geração de Florestan viveu um momento dilacerante, muito grave, muito violento, enfim, que foi o golpe empresarial militar de 64. E a formulação original do Florestan Fernandes sobre o capitalismo no Brasil seguramente decorre de um esforço teórico que ele tem que fazer, da responsabilidade que ele próprio se atribuiu de elaborar uma formulação científica que desse conta da explicação do que aconteceu em 1964 no Brasil. É importante lembrar que havia, digamos, uma concepção dentro da esquerda trabalhista, os setores que eram mais próximos à CEPAL, mas, sobretudo, do trabalhismo de esquerda, e uma direção do principal partido de esquerda naquele momento, né, no contexto final dos anos 50, que era o Partido Comunista Brasileiro, havia uma formulação estratégica em que, nesta formulação, que ficou muito conhecida, famosa, né, a famosa Declaração de Março de 1958 do PCB, muito bem escrita, muito bem elaborada, em linhas gerais, propugna que, como o Brasil ainda tem resquícios pré-capitalistas, como o Brasil tem bolsões de atraso, tem nichos, enclaves de natureza com características feudais, mas, sobretudo, pré-capitalistas, a estratégia da esquerda, muito em conformidade com o pensamento da Terceira Internacional sob a direção de Stalin, era de que o papel da esquerda era acelerar o tempo histórico das revoluções burguesas, apoiando setores modernos da burguesia, para que fosse possível desenvolver Opa, o som do Roberto sumiu aqui para mim. Será que está todo mundo ouvindo? Todo mundo está reclamando que perdeu o áudio, Roberto. Acho que é o seu microfone que está fechado aí. Fala alguma coisa aí para a gente ouvir. Estamos sem te ouvir. Algo aconteceu de repente.
Vamos ver se o Roberto consegue retomar o som. O microfone está desligado, tem que ligar o microfone. Agora eu liguei, porque, desculpa, gente, entrou uma ligação telefônica. Toda vez que entra uma ligação telefônica, desconecta o fone, ele fica ligado ao celular, automaticamente ele se desvia para o celular. Tá, enfim, não, agora recuperamos, então... Vamos recuperar, não vou nem mais usar o fone, vou falar direto aqui com o som do computador. Mas, enfim, voltando às questões da originalidade do pensamento do Florestan sobre o capitalismo no Brasil. Em 58, quando o principal partido da esquerda, naquele momento, o Partido Comunista Brasileiro, elabora um documento estratégico, que era um documento, insisto, muito bem elaborado, muito bem redigido, consistente. Esse documento estratégico propugnava que caberia à esquerda fortalecer, apoiar os setores modernos da burguesia, notadamente setores industriais, com potencial que eles acreditavam de ter uma postura mais independente em relação ao imperialismo, capaz de promover e avançar numa revolução nacional, e também em proposições que possibilitassem, nessa revolução nacional, acelerar a industrialização no país. E esta aceleração da industrialização levaria, na perspectiva da Declaração de 58 e da lógica da estratégia política, uma série de pautas que estavam referenciadas naquilo que ficou conhecido como reformas de base, ou seja, reforma da universidade, reforma da educação superior, de uma forma geral, reforma da educação básica, em suma, reforma energética, reforma bancária, e por meio dessas reformas sociais, as lutas sociais teriam um maior fortalecimento, haveria uma proletarização mais clássica dos trabalhadores no Brasil, teríamos um operariado, digamos, mais robusto no Brasil, e com isto seria possível uma diferenciação mais nítida, mais clássica, mais objetiva entre proletários e burgueses. E, a partir, então, da Revolução Nacional, que seria uma aceleração da Revolução burguesa, nós poderíamos superar os bolsões pré-capitalistas, os bolsões feudais, ou de natureza feudal, enfim, os bolsões do arcaísmo no Brasil poderiam ser superados, e com isto, numa segunda etapa, caberia, aí sim, aos comunistas, aos socialistas, de uma forma geral, começar a empreender uma luta em prol do socialismo. Então, é a lógica da estratégica de que primeiro faremos uma revolução nacional democrática, de caráter mais anti-imperialista, e depois, para fortalecer um projeto nacional, né, de nação, e, posteriormente, teríamos, numa segunda etapa, condições para acúmulo de força, enfim, para fazer uma revolução socialista. Vejam, isso é 58. Mas, em 64, e antes disso já haviam sinais de que algo grave estava acontecendo nos subterrâneos da sociedade civil brasileira, e como mostra muito bem o Dreyfus, né, e outros historiadores, mas o próprio Florestan fica muito inquieto com o que aconteceu nas disputas pela LDB. Né? Isso já acendeu uma preocupação em Florestan, teórico-política, que chama atenção o fato de que, já em 59, 60, a burguesia está organizada para lutar contra uma lei de diretrizes e bases liberal e burguesa. Isso é um paradoxo. Mas por que a burguesia é contra uma reforma burguesa da educação? Uma reforma liberal burguesa, que era que se tratava do projeto Clemente Mariani. Enfim, haviam já alguns sinais, enfim, que preocupavam Florestan, mas havia um consenso quase que generalizado em torno do acerto da tese da proposição do Partido Comunista da Revolução em duas etapas,
E também havia uma força consensual de que, de fato, as lutas dos trabalhadores, as mobilizações, as lutas camponesas deveriam fortalecer e ampliar os direitos sociais, avançar nas questões relativas às reformas sociais, com isto acelerando um projeto, digamos, nacional burguês no país, mas que tensionasse o imperialismo. Vejo que isso não era uma tese declaratória, né? O Partido Comunista apoiou governos conservadores, mas modernizantes em vários estados do país, enfim, o próprio governo Jango estava inserido nesse contexto. E quando chegamos em 64, o que se percebe é que o conjunto dos setores dominantes no Brasil apoia golpe. Vejam, estávamos falando aqui há 6 anos atrás, 5 anos atrás, uma concepção de estratégia de que o papel dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos partidos, era fortalecer frações burguesas com o potencial de fazer reformas de base, de avançar numa revolução nacional no país, quando esses setores todos estão associados ao golpe empresarial militar de 64, golpe este que nós sabemos que está claramente inserido nas iniciativas do imperialismo, está inserido nas iniciativas de consolidação do capitalismo monopolista no Brasil, e, a rigor, todos embarcam no golpe, todos embarcam. Então, isto, obviamente, vira um problema, vira uma questão teórico-política que tinha que ser respondida, porque foi um problema estratégico, uma concepção estratégica que praticamente todos aderiram. O próprio Florestan dizia, num determinado momento, a Declaração de Março de 58 era uma hipótese necessária e plausível. Era preciso fazer essa hipótese, era preciso testar essa hipótese. E o que a vida real nos mostra que, a rigor, nós tivemos, né, o golpe, e a partir, então, do golpe, todos os setores burgueses dominantes embarcaram no golpe. A partir desta situação objetiva para a luta de classes, Florestan começa a fazer uma série de estudos. Ele já havia iniciado, em 60, uma iniciativa muito importante, que é o CECIT, que é o Centro de Estudos sobre o Trabalho e Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho, com o Paul Singer, com o Fernando Henrique, Ottaviani, Leôncio Martins Rodrigues, o amigo do Badaró. Enfim, todos eles estavam trabalhando a perspectiva de pensar o que era a economia brasileira, como que se organizava o trabalho, o que era o setor industrial, as possibilidades, enfim, modernizantes desses setores industriais, de cadeias produtivas, enfim. E a partir, então, desta formulação que já vem dos anos 60, de entender a realidade econômica brasileira, Florestan agrega novos elementos, particularmente na sua tese de livre docência, em que, quando ele faz a sua tese para titular, que é a integração do negro na sociedade de classes, que é um trabalho clássico de 64, é um estudo de como o povo emerge na história, Florestan começa a incorporar novos elementos que vêm de uma reflexão socialista, e todos esses estudos vão ter um salto qualitativo imenso num trabalho que, corretamente, né, a Miriam Limoeiro caracteriza como um momento em que Florestan instaura uma nova problemática, é a problemática do capitalismo dependente. Em 68, Florestan escreve o seu seminal, brilhante estudo Sociedade, Classe e Subdesenvolvimento. Quando Florestan elabora esse estudo sobre sociedade, classe e subdesenvolvimento, um livro que, de fato, é uma referência brilhante, né, é uma referência pujante da obra do Florestan, enfim, para entender o capitalismo no Brasil, Florestan trabalha uma série de perspectivas que são novas naquele momento, em que ele próprio vai revisar seus estudos anteriores. Em primeiro lugar, ele entende que Brasil não é unidade de análise, então não é possível estudar o Brasil,
é necessário estudar o capitalismo e como o Brasil está inserido no capitalismo. Vejam que aqui, isto é um tema que envolvia muito a ciência social daquela época, que tínhamos muitos centros de estudos brasileiros, né? Pensem no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, né? Uma série de iniciativas para tentar entender o Brasil. E Florestan compreende que a unidade de análise não é o Brasil, a unidade de análise é o capitalismo, e pensar o que é a particularidade do capitalismo no Brasil. Pensar a particularidade do capitalismo no Brasil também era um elemento que envolvia uma tensão epistemológica muito grande, porque o pensamento evolucionista, tanto no marxismo vulgar, como o pensamento da direita, né, o pensamento desenvolvimentista, conservador, ambos convergiam numa perspectiva de tempo linear e evolucionista, e um tempo evolutivo. O trabalho de Rostov afirmando que existem etapas do desenvolvimento econômico, né, aquele famoso livro Etapas do Desenvolvimento Econômico, o Manifesto Não Comunista. Os países atrasados, entre aspas, passam por uma série de etapas obrigatórias e, se cumprem todas essas etapas, chegariam a ser uma sociedade industrial de consumo de massa, que a referência aqui, obviamente, são os países altamente industrializados, particularmente Estados Unidos. Para Rostov, era possível queimar algumas etapas, acelerar algumas etapas, e, por isso, ele acaba sendo um autor de referência que legitima o apoio estadunidense aos golpes aqui no Cone Sul da América Latina e, particularmente, também justifica, na lógica dos setores dominantes, que esses golpes tivessem, digamos, um protagonismo militar, porque eles entendiam que, e Rostov também, entendia que os militares eram um setor abertos à modernização, ou seja, ao capitalismo. Naquele momento, já os militares fortemente influenciados e dirigidos ideologicamente, culturalmente, pelas perspectivas estadunidenses. Temos que lembrar que estamos falando aqui de um momento de Guerra Fria. Mas também a esquerda está pensando a realidade dos países ditos subdesenvolvidos dentro de uma lógica evolucionista. E a própria concepção estratégica, né? Temos que primeiro apagar os resquícios pré-capitalistas, apagar os resquícios feudais, apagar e superar os bolsões atrasados para que o país possa entrar numa nova etapa, como se as formas arcaicas de trabalho, as formas brutais de exploração, as relações arcaicas no campo fossem resquícios do passado, como se fossem permanências do passado, como se fosse o poder do atraso, correntes da história que impedem que o país caminhe, enfim, para um desenvolvimento capitalista maduro, enfim, que permita a melhor diferenciação entre capital e trabalho. Essa é uma perspectiva também evolucionista. E Florestan Fernandes, neste livro, em 68, com seu conceito de capitalismo independente, Florestan vai nos mostrar que a acumulação do capital se dá simultaneamente nos núcleos internos do país, ou seja, dentro do Brasil, e em relação com os núcleos externos, ou seja, nós temos uma realidade muito específica em que a extração de mais-valia no Brasil, ela está em conexão com relações com o capitalismo hegemônico. E isto exige da exploração capitalista, da forma de sugar a mais-valia, de extrair a mais-valia, relações muito brutais de exploração do trabalho, que é uma marca do capitalismo independente. É sempre uma taxa de exploração muito acentuada do trabalho, mas, ao mesmo tempo, um processo permanente e violento de expropriações. O que é a expropriação? É o despossuimento, tanto de meios de trabalho, como de condições de vida, para que
o trabalhador pudesse enfrentar a venda da força de trabalho em melhores condições. Como o trabalhador é despossuído de meios de trabalho, o trabalhador é despossuído de direitos sociais, de segurança social, não tem seguro-desemprego, não tem direitos sociais que assegurem a escola pública para todos, a saúde pública, o trabalhador fica permanentemente muito vulnerável e é obrigado a vender a força de trabalho nas piores condições. Então, esta particularidade do capitalismo independente é uma teorização que recupera a formulação do Lenin do desenvolvimento desigual, do Trotsky, desenvolvimento desigual e combinado, em que Florestan nos mostra que é possível coexistir numa mesma formação econômico-social, tanto elementos modernizantes, ultramodernos, mas, ao mesmo tempo, profundamente brutais e, entre aspas, arcaicos. Nós temos agora um emocionante, muito importante movimento de trabalhadores de aplicativos para entrega de alimentos, né? Dessas empresas que estão fazendo a entrega de compra de supermercado, farmácia, restaurantes, etc. Observem que a tecnologia envolvida nessa forma de exploração do trabalho é ultramoderna. Nós estamos falando aqui de inteligência artificial, nós estamos falando de tecnologia de satélites, nós estamos falando de telefonia e de transmissão de dados por rede de telefonia, enfim, um aparato tecnológico que tem âmbito mundial, que são redes mundiais, né? Uber, essas outras corporações, são corporações de âmbito mundial. Pensemos que a Uber tem aproximadamente 3 milhões de trabalhadores que dependem dos seus aplicativos, dentro de uma estrutura em que os trabalhadores não têm meios de ir ao banheiro. Entregam, como disse esta semana, né, o Galo, no debate que nós fizemos, nós estamos entregando filé mignon para uma família, mas eu passei o dia sem comer nada. Em que ele próprio ainda tem que alugar de uma corporação uma bicicleta, que é a ferramenta de trabalho, o meio de trabalho, enfim, de uma corporação bancária. Então, vejam como que se dá a coexistência do moderno e do arcaico no Brasil como um elemento estruturante do capitalismo no Brasil. E, portanto, tentar enxergar os trabalhadores que são entregadores marcas do arcaísmo e do passado, diria Florestan, é um erro. E Florestan faz isso em relação ao trabalho no campo, as formas mais brutais e precárias do trabalho no campo, mas, sobretudo, nas cidades. O que significa, naquele momento, as favelas, né, a grande concentração de força de trabalho nas favelas, e assim vai sucessivamente. Enfim, então, com sociedade de classe e subdesenvolvimento, Florestan inaugura uma problemática nova, que é justamente uma problemática que mostra que o Brasil é parte do capitalismo mundial, não tem características pré-capitalistas, enfim, não existe bolsões de natureza feudal no Brasil, embora a forma seja feudal, mas elas não são do modo de produção feudal, é outra coisa, é modo de produção capitalista. E Florestan consegue compreender a natureza de um capitalismo onde o moderno e o arcaico, a coexistência de tempos, ela é permanente na formação econômico-social. E a partir deste trabalho, Florestan vai desenvolver as suas pesquisas para tentar entender como é que se deu essa revolução burguesa no Brasil, qual é a característica dessa revolução burguesa. E aqui, novamente, Florestan tem que enfrentar uma visão evolucionista, inclusive dentro do próprio marxismo, em que Florestan compreende que, no caso brasileiro, nós temos uma revolução burguesa sui generis. E Florestan demorou muito para escrever e chegar a essa formulação. Ele escreveu um livro que é muito extenso, muito denso, de muita síntese, né, que é a Revolução Burguesa no Brasil, que foi concluída em 75. E neste livro, na parte 3, sobretudo, que é a última parte que ele escreve,
ele chega a uma formulação brilhante sobre como harmonizar a análise do capitalismo independente com as formas particulares de revolução burguesa. E ele conclui que a revolução burguesa no Brasil, uma revolução sem revolução, uma revolução sui generis, ela já vinha acontecendo em etapas sucessivas no Brasil, mas a característica principal desta revolução é não incorporação dos de baixo, dos trabalhadores, daqueles deserdados da terra, daqueles que são despossuídos de bens, numa perspectiva de nação. Ou seja, ele nos mostra que as formas de revolução burguesa no Brasil não ensejaram um projeto autopropelido de nação. Uma nação que coubesse todos os rostos humanos, que reconhecesse aquilo que está no pensamento liberal burguês democrático, a cidadania de cada ser humano. Ao contrário, ele justamente constata que a revolução burguesa no Brasil, ela permanentemente reduz a humanidade das massas despossuídas. E, a partir desta formulação sobre a Revolução Burguesa, Florestan conclui que, necessariamente, o Brasil opera numa forma, o capitalismo no Brasil opera nos marcos do que ele caracterizou como uma autocracia burguesa. Uma autocracia no sentido de o oposto, de uma democracia, numa perspectiva autocrática, burguesa, moderna, em que a autocracia, novamente, não é sinônimo de arcaísmo. A autocracia ela é modernizante. A ditadura empresarial-militar, ele está falando aqui da ditadura, por óbvio, a ditadura empresarial-militar organizou a pós-graduação no Brasil, organizou um aparato de ciência e tecnologia, o país passou a ter domínios em áreas muito sofisticadas, tecnologia nuclear, a tecnologia vinculada às grandes hidrelétricas, enfim, às engenharias pesadas, enfim, telecomunicações, lançamento de satélites, enfim. Então, nós temos uma estrutura moderna no país, mas profundamente autocrática. E a partir desta análise sobre a natureza autocrática do Brasil, da burguesia no Brasil, do padrão de acumulação no Brasil, ele volta a ler 64 e conclui que, em 64, nós vivemos uma contra-revolução preventiva. É um novo conceito que ele desenvolve, justamente mostrando que, embora a estratégia do Partido Comunista Brasileiro não levasse inexoravelmente ao socialismo, mas estava exigindo uma repactuação da relação capital-trabalho. As reformas de base ensejariam melhorias no salário mínimo, reforma agrária, reforma educacional. E aí Florestan volta seu estudo sobre o porquê a burguesia não queria uma lei de diretrizes e bases burguesa e faz a conexão. Olha, aqui nós já estávamos num contexto em que as marcas autocráticas estavam claramente postas, enfim, uma reforma educacional que ampliasse um conceito universal de escola pública é uma repactuação da relação capital-trabalho que a burguesia não queria fazer, como não faz até hoje. E é nesta perspectiva que Florestan reinterpreta, portanto, o golpe empresarial de militar, conforme disse, como uma revolução, uma contra-revolução, preventiva para inviabilizar qualquer ascenso que estava em curso, Temos que lembrar a Revolução Cubana, toda a movimentação, enfim, a Liga Camponesa, o movimento dos trabalhadores no campo, em ascensão também, enfim, e neste greves, temos um estudo importante, do Marcelo, sobre os movimentos, no final dos anos 50, enfim, um fortalecimento das lutas naquele contexto, enfim, e é neste ambiente, neste contexto que, mirando o capitalismo monopolista, as frações burguesas, locais, enfim, empreendem esta contra-revolução preventiva. Para concluir, e nós podermos prosear um pouco, o governo Bolsonaro, claramente, é
uma expressão com características novas da autocracia burguesa, com elementos novos muito importantes. Uma primeira questão importante que nós temos que levar em consideração para pensar a autocracia no governo Bolsonaro diz respeito ao golpe de 2016. Porque 2016 claramente assinala um momento em que todas as frações burguesas dominantes atuam juntas, né, e nós temos como mostrar isso empiricamente, enfim, todos os setores dominantes estão atuando em bloco, de maneira articulada, para derrubar o governo Dilma, em virtude de sinalizações que aconteceram. Primeira sinalização óbvia foi 2013, de que o PT já não era mais capaz de ter a direção, o controle das insurreições, das lutas, das insatisfações, da insubordinação. Estava evidente que o PT perdeu o controle sobre os trabalhadores, sobre o levante da juventude, sobre as inquietações que estavam presentes em 2013, que eram inquietações que interpelavam, né, os direitos sociais, enfim, né, educação na mercadoria, né, criticando os gastos da Copa, né, em função da questão da educação, da saúde, educação na mercadoria, questões relativas a gênero, etc. Né? Enfim. E segundo ponto importante é o agravamento da crise econômica. Quer dizer, com o agravamento da crise em 2013, 2014, fica evidente que os setores dominantes miram um futuro que não dá mais manter a predominância do consenso sobre a coerção. Fica evidente, naquele momento, que os setores dominantes entendem que estava na hora de recalibrar a relação capital-trabalho. E, para recalibrar, era necessário retirar o governo do PT, porque Dilma não levaria adiante as contrarreformas com a radicalidade necessária e com a segurança necessária. A partir do consenso de que Dilma tinha que ser destituída, né, e nós vamos ver o apoio acachapante no Congresso, enfim, em prol do impeachment, nós vamos ter uma situação muito importante, muito significativa, que foi como que os setores dominantes conduziram o governo Temer. E é muito impactante, muito relevante, que nós não percamos de vista que o governo Temer conseguiu fazer mudanças estruturais na relação capital-trabalho. Não foram mudanças de pequena monta, foram mudanças de escala. A primeira delas foi a reforma não consentida do Estado com a Emenda 95. Com a Emenda 95, estruturalmente as despesas primárias estão minguando no âmbito do Estado brasileiro. Se estão minguando, é preciso ter corte nos gastos sociais. E aí nós vamos ver a reforma da Previdência e questões correlatas, né? Tudo que está acontecendo agora de contenção dos gastos, etc., decorre de um argumento aparentemente irrefutável. A emenda não permite. E notem que todos os setores dominantes, mesmo a Rede Globo, que hoje está aí tensionada com o governo Bolsonaro, todos defendem a emenda 95. Então, a emenda 95 é uma medida muito eficaz para fazer uma reforma do Estado, sem dizer que está fazendo uma reforma que retira todo o conteúdo social da Constituição de 88. Segunda grande mudança estrutural no Brasil diz respeito à mudança das relações de trabalho. Tanto a reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista, como as terceirizações, a ampliação das terceirizações para as atividades fins, estavam finalizando algo que nós estamos vendo agora explodir, que é a uberização do trabalho. O trabalho intermitente, esses conceitos, são os conceitos de um trabalho precário, que agora estão abrigados no corpo legal. Ou seja, a reforma trabalhista, a contra-reforma trabalhista, trouxe para dentro da legislação trabalhista
a precarização do trabalho. E é a partir deste contexto que nós vamos ter, num processo muito complexo, enfim, a eleição de Bolsonaro, em que levar adiante no século XXI a autocracia pode ser algo muito perigoso para os trabalhadores, porque cada vez mais nós estamos vendo, não só no Brasil, mas em vários países, e eu vou concluir com isso, porque o meu tempo já estourou, todo um conjunto de perspectivas, de defesas, de concepções que estão profundamente arraigadas na tradição fascista. É o racismo estrutural exacerbado, é o darwinismo social exacerbado, é a celebração cotidiana da morte, diante de mortos, diz, e daí? A própria forma como o governo Bolsonaro lida com a pandemia é explicitamente uma forma de banalização da morte, celebração da morte. A perspectiva de supremacia branca, de tentar quebrar cota, de, enfim, de caracterizar o movimento quilombola como pessoas que deveriam ser aferidas como os animais, né, por arrobas, e assim vai sendo construído toda uma perspectiva relativa a questões de identidade, de gênero, sexualidade, enfim, que tem as marcas de sua origem nas experiências do fascismo, e particularmente na Alemanha e na Itália. E, como nós não faremos assim, uma transposição histórica, nós estamos hoje trabalhando com a perspectiva de que existe junto com a autocracia, um encouraçamento neofascista. E Florestan foi talvez o autor mais importante do pensamento social brasileiro, que nos dá elementos para tornar pensáveis essas situações que nós estamos vivendo, né? Em pleno capitalismo de século XXI, em tese, no meio da quarta, quinta geração de revoluções tecnológicas, da sociedade da informação, da sociedade do conhecimento, da era do conhecimento e coisas parecidas, nós estamos vendo, enfim, um movimento para uberizar toda a força de trabalho no Brasil. E Florestan Fernandes, insisto, é o grande autor que nos permite pensar o que é este capitalismo e como esse capitalismo está em conexão com o imperialismo. Por isso, nós temos que celebrar muito hoje os 100 anos do Florestan, voltar a ler, reinterpretar, discutir, polemizar, porque é uma obra extremamente vivaz, pulsante, enfim, que nos ajuda a pensar os dilemas que temos no século XXI. Marcelo, obrigado. Eu acho que está com algum problema na conexão. Marcelo, você está conseguindo acompanhar? Ale, está dando para acompanhar aqui? Porque eu acho que houve alguma desconexão aqui, talvez com o Marcelo. Mas, enfim, enquanto que o Marcelo não entra, não retoma, né? Então, essa síntese que nós temos que fazer sobre como os setores dominantes se harmonizam com o arcaísmo do governo Bolsonaro. E vejam que, após toda a demonstração de brutalidade, de violência, de falta de qualquer tipo de interação humana construtiva, um desastre econômico sem precedentes, né? Nós temos hoje no Brasil
algo como mais da metade da força de trabalho da população economicamente ativa desocupada, mesmo, desocupada, não é que tem emprego com poucos direitos trabalhistas, não, em situação real de desocupação, né? Agora com a pandemia isso assumiu proporção absolutamente impressionante. Nós temos hoje uma massa de trabalhadores que supera 70 milhões, sobretudo mulheres, que estão aí tentando conseguir o auxílio emergencial, né, dos R$600, enfim, para poderem sobreviver vegetativamente, para poderem sobreviver, enfim, e mesmo diante deste quadro em que, numa lógica também evolucionista, né, mas isso vai reduzir o mercado interno, será que com essa crise econômica não vai trazer um problema para o mercado interno, vamos ter menos consumo, tendo menos consumo, a indústria vai produzir menos. Esta lógica meio keynesiana, enfim, vulgar, né, claro, não afasta a burguesia, os setores de serviço, enormes frações burguesas no Brasil, do apoio ao governo Bolsonaro. E eu volto a dizer, isso está estruturalmente vinculado a uma estrutura de autocracia. É uma estrutura de autocracia em que, para manter controle social sobre essa massa de trabalhadores expropriadas, explorada, enfim, só com violência. Só com violência. Claro que isso não significa que tenha desaparecido, digamos, os elementos ideológicos. Ao contrário, né, nós temos visto umas novas expressões da ideologia, né, que são importantes, né, sobretudo aí por meio das redes, né, das fake news, de difusão também de fundamentalismo, né, dentro das perspectivas de várias correntes pentecostais, neopentecostais, tudo isso, obviamente, são cimentos ideológicos importantes, mas como classe dominante hoje, os setores burgueses, como classe para si, tem um acordo geral de que a estrutura de poder hoje no Brasil tem que ser uma estrutura autocrática. E Florestan é o autor que nos ajudou a entender que isto não é resquício do passado. Não são grilhões que nos prendem ao passado. São as expressões do capitalismo no século XXI. Marcelo, voltou a conexão? Opa, agora eu acho que eu voltei, né? Eu acho que sim. Bom, desculpa, gente, a gente teve um problema técnico aí, eu continuava aqui, Simone, que está nos assistindo, perguntou se eu já tinha ido embora, estava na cerveja já. Não é verdade, eu continuava aqui, só que não consegui entrar. Roberto, a gente já tem um monte de perguntas, a sua fala foi tão fantástica que instigou uma série de questões. Algumas delas foram feitas ainda no início, e, portanto, você já deve ter abordado algumas das questões, mas eu separei em alguns blocos, né? E a primeira pergunta que eu queria passar para você foi feita pela Juliana Benício, tem a ver com o passado colonial brasileiro. Ela pergunta se tem alguma obra do Florestan que analisa especificamente o passado colonial brasileiro e sua inserção já naquele período no sistema econômico capitalista mundial. E aí pede para você indicar. Eu coloquei aqui no chat também, privado nosso. Também tem um bloco de perguntas sobre a autocracia burguesa, a atualidade do conceito, principalmente, né? O Marco Lamarão diz que Florestan pensa na autonomia burguesa como um processo característico do século XX. Todavia, é possível pensar uma autocracia burguesa no século XXI? E, por outro lado, a monarquia traz elementos autocráticos, né? O Luciano Queiroz gostaria que o Roberto, né, falasse do conceito de autocracia burguesa para analisar o Brasil atualmente. A Maria Carolina Pires de Andrade pergunta se a formulação de autocracia burguesa cabe nos seus termos originais para variar classes dominantes brasileiras no tempo presente, e em que medida. E o Luciano depois perguntou também
se a autocracia a autocracia burguesa, né, é uma categoria apenas para explicar o golpe de 64, ou todo o processo do capitalismo brasileiro, né, da República de 1889, os golpes, a Revolução de 30, etc. Então, acho que esse bloco aí todo se relaciona, né? E depois eu te passo outras perguntas. É uma pergunta sobre o passado colonial, a referência do Florestan, e as outras sobre a atualidade da autocracia burguesa. Você consegue ver o chat privado aí, Roberto? As perguntas? Tá, depois eu passo as outras, então. Vamos lá, contigo. O microfone está fechado aí. Seu microfone está fechado, Roberto. As perguntas são muito boas, né? E eu tenho falado isso em todas as lives que eu participo. Nós estamos num momento muito interessante, porque a qualidade das perguntas, das questões que têm surgido nesses debates é muito grande. E quando nós estamos produzindo conhecimento, quando estamos fazendo uma pesquisa, né, uma investigação, há sempre a questão da pergunta, da densidade da pergunta, da profundidade, da capacidade de buscar determinantes no mundo real da pergunta, são os elementos decisivos. E nós estamos num momento muito bom, que é generalizado, que as questões estão abordando os temas mais fulcrais, enfim, do que estamos debatendo, e isso é muito bom. Juliana, eu sugiro que você analise principalmente a parte 1 e 2 da Revolução Burguesa no Brasil, porque ele recupera esses elementos, mas também em Sociedade, Classe e Subdesenvolvimento tem passagens importantes que ele discute a questão do passado colonial, mas sobretudo na Revolução Burguesa, nas partes 1 e 2. Mas é muito importante que, posteriormente, você examine o capítulo 3, a parte 3, perdão, o capítulo, me expressei mal, parte 1 e parte 2, e a parte 3, porque há uma descontinuidade temporal, né? A parte 1 e 2, ele concluiu mais ou menos em 66, 67, e ele volta a trabalhar essas questões, ele reexamina isto já na década de 70, depois que ele passou um período muito significativo para ele, que foi o período que ele ficou no Canadá, na Universidade de Toronto, em que, neste período, no Canadá, frio, aquela coisa, ele mergulhou na obra do Lenin, leu a obra inteira do Lenin, não só do Lenin, mas do Marx, e a partir desse período do exílio, né, no Canadá, que ele vai publicar 2 obras maravilhosas, importantíssimas, né, na coleção de cientistas sociais, grandes cientistas sociais, que são as apresentações do Lenin e do Marx, em que a introdução que o Florestan faz a qualquer coisa de boa, sobretudo do ponto de vista do método. No Marx, principalmente, a questão do método, eu particularmente acho magistral. Então, eu sugiro que você examine esses textos clássicos dele, enfim, porque seguramente vai te ajudar. Os temas relativos à atualidade da autocracia. Florestan foi muito criticado quando escreveu A Revolução Burguesa no Brasil, porque quando essa obra foi divulgada, já em 76, mais ou menos, já havia um movimento de abertura lenta, gradual e segura. E era evidente que estava em curso uma movimentação da sociedade civil, naquele momento a sociedade civil burguesa, porque a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, dos trabalhadores, estava toda proscrita, sindicatos proibidos, movimento estudantil proibido, movimentos sociais, partidários, enfim, tudo proibido, né, dos trabalhadores, mas os burgueses não. Os burgueses não tiveram seus aparatos proibidos. Não, tiveram aqui com probleminhas aqui e ali, mas, grosso modo, os aparelhos de hegemonia da burguesia continuavam ativos e estavam em reorganização. Nós temos um movimento que está em torno da revista Visão, né, e todo um conjunto de iniciativas que mostrava que frações burguesas estavam caminhando para uma perspectiva de crítica à ditadura, ao modelo econômico da ditadura, já sinalizando o que seria no futuro a agenda neoliberal. Então, essa movimentação da sociedade civil
ganha algumas características novas no final dos anos 70. Nós já tínhamos tido, né, uns primeiros movimentações de trabalhadores nas greves de Osasco, né, em 68, mas é o momento que outras categorias começam a se reorganizar. Começam as greves no ABC, é o momento que também algumas entidades sindicais são constituídas, é a origem do Andes, enfim, né, várias outras entidades, a UNE se reorganiza, enfim. E nesse momento de reorganização, falar em autocracia como elemento estrutural pareceu a muitos uma análise datada do Florestan, que ele estava se referindo ao momento mais duro da ditadura. E, na realidade, a argumentação do Florestan, essa é uma pergunta que foi feita também, não dizia respeito à especificidade do momento só da ditadura. Ele entende que, sim, a autocracia é uma decorrência não do passado colonial, embora tenha características autocráticas, mas a autocracia burguesa, para ele, é autocracia burguesa, sublinho burguesa. O capitalismo dependente, é a maneira como é possível operar o capitalismo dependente. O capitalismo dependente, como pressupõe expropriações permanentes, como o capitalismo dependente pressupõe exploração do trabalho em níveis brutais, estruturalmente a burguesia tem que manter uma estrutura de poder autocrática. E isso não é um tema simples, porque, de fato, houve uma complexificação maior da sociedade civil. É verdade que, durante muito tempo, a sociedade civil parecia estar estruturada em torno de aparelhos de hegemonia que estavam trabalhando muito mais o consenso, né, na questão da terceira via, né, parecia muito mais aparatos de hegemonia que estavam construindo consensos, e isso, à primeira vista, era contraditório com uma perspectiva autocrática. Em 2016, a meu ver, destampa tudo outra vez. E 2016 não é, digamos, um momento em que a burguesia está fazendo uma insurreição. Quando nós percebemos como o governo Dilma foi sendo desestabilizado, estava evidente que existia uma estrutura de setores dominantes no Brasil que projetava o cenário de um agravamento da autocracia como uma saída necessária para a crise que estava em curso. E o golpe é um momento de intensificação desta autocracia, né, de aprofundamento, de maior explicitação da autocracia. É importante destacar, lembrar, tem várias passagens da Revolução Burguesa em que Florestan chama atenção para o fato de que a autocracia não é a imagem da autocracia de antigamente, né, do período colonial, etc. Na realidade, a autocracia no Brasil é modernizante. E vejam que os aparelhos privados de hegemonia no Brasil, em que pesem que estão trabalhando o consenso, são autocráticos. Quando os empresários atuam na educação, eles estão querendo organizar uma educação por consenso, que é uma educação minimalista. É uma educação que expropria os professores do conhecimento. É uma educação que retira o papel de intelectuais dos professores. Qual é o nome que nós podemos dar para isso? Autocracia não significa apenas o governo por meio de coerção física.
mesmo os aparelhos privados de hegemonia, que aparentemente estavam difundindo consensos, e Gramsci mostra bem isso, é um consenso coercitivo. E como nós temos um grau brutal de expropriações, as organizações modernas, os aparelhos privados de hegemonia modernos, são arcaicos e brutais, porque trabalham com os pressupostos clássicos. Né? Você pensa, a BAG, né? Bom, ali é o agronegócio moderno no Brasil, os aparelhos de hegemonia que educam as crianças para, na tese do Lamosa, né? Que educam as crianças para poderem, enfim, gostar e admirar o agronegócio, etc. Qual é o pressuposto disso? É não ter reforma agrária. É não ter reforma agrária. É manter a expropriação dos trabalhadores. O que ficou evidente a partir de 2016, a meu ver, é que o manejo da autocracia passa a ser mais coercitivo e direto. E o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma aceleração sem precedentes de uma autocracia que precisa ter amparo ideológico, de ideias, de valores, etc. E isto está sendo buscado hoje da extrema-direita estadunidense. Quer dizer, a lógica de construção de discursos políticos para legitimar, para operar, para manejar, vem da lógica da guerra cultural, né, que está em curso hoje. As universidades, as escolas públicas estão no teatro de operações da guerra cultural. Então, a estrutura autocrática, no meu entendimento, é uma estrutura que só vai ser superada se nós superarmos a condição capitalista dependente do Brasil. Ou seja, a nossa situação autocrática ela é uma expressão do capitalismo dependente. Superar a autocracia exige superar o capitalismo dependente. É isso. Então vamos ver as segundas. Eu sei que não respondi tudo, tá? São só algumas ideias para a gente ir proseando. Marcelo está falando que tem um tanto de pergunta aqui ainda. Nós recebemos muitas perguntas, porque a fala foi instigante, né? Não tem como responder a todas, né? Não tem como responder a todas. Eu vou fazer alguns outros blocos aqui para ver se nessa segunda rodada o Roberto consegue tocar no máximo aí das questões, né? Acho que muitas questões, Roberto, foram feitas em torno da relação entre Florestan, na sua análise sobre o capitalismo dependente, e a chamada teoria marxista da dependência de Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambir, etc. Né? Então, o André Guiot perguntou sobre essa questão, a Maria Carolina Pires de Andrade também, né, a relação do Florestan com o Marini, o Milton Soares Câmara, também o Breno pergunta sobre isso, né? São várias perguntas em torno dessa relação. A Vânia, que você deve conhecer, a professora Vânia Mota, né? Ela pergunta se Florestan considera o fascismo como a parte armada do capitalismo. Faria parte, então, da autocracia burguesa no capitalismo dependente? Então, uma questão sobre fascismo, outros comentários sobre fascismo, sobre milícia no governo e tal, apareceram no chat também. O Pedro Dias faz uma pergunta bem específica, né? Se tem algum intelectual orgânico, qual intelectual orgânico estaria por trás da visão evolucionista do capitalismo que você mencionou. Há um outro bloco de questões sobre a questão educacional. Perguntas como a do Leandro sobre o estado hoje da educação burguesa diante dos avanços técnicos da indústria 5.0. O Jaime Leon pergunta da participação do Florestan na luta do campo da educação no período da Constituinte, né? Da atuação dele como deputado, que eu sei que você acompanhou bastante de perto, né? Bem de perto. Também tem uma pergunta da Iná sobre Florestan, iluminando a gente a pensar os desafios que a universidade está atravessando hoje com o ensino remoto e tal.
Então, há um bloco de questões sobre Florestan e a educação, né? E peguei mais uma pergunta aqui, se der tempo para você comentar também, do Antônio Carlos Pires, né? Que diz o seguinte, que ele leu a obra do Gessé de Souza e ele faz uma defesa da elite brasileira como se pudesse ser purificada e acharia o caminho do patriotismo, do capitalismo democrático. E ele pergunta, o Florestan vai nesse entendimento, visto um ser discípulo do outro, pelo menos proclamado, né? A pergunta vai nesse sentido, será que um dia essa nossa elite acordará e será patriota, ou a mudança na relação capital e trabalho passa por uma revolução? Bom, tem outras questões lá no chat, mas não dá tempo da gente levantar todas, né? Senão também nós passamos aí para a madrugada. Podemos fazer isso num outro momento, mas o Roberto já está na quarta atividade online do dia. Eu acho que todo mundo tem pena do pobre, né? Então, esse é o último bloco de perguntas, e depois a gente faz uma despedida, um comentário final. São belas questões, enfim, insisto, estão muito boas. Eu vou ser um pouco mais breve, né? Porque a gente vai continuar proseando sobre isso, né? Em outros contextos, enfim, esperamos que pessoalmente, né? Em breve, quando for possível, iniciar pela questão dos teóricos, da dependência, etc. Tem muita similaridade, né? Porque todos estão trabalhando, de alguma forma, a partir de uma leitura, né, do imperialismo, recupera a obra do Lênin, recupera a obra da Rosa Luxemburgo, enfim, então está neste mesmo campo de reflexão em que esses autores estão problematizando de diferentes formas a dependência. Rui Marini e Florestan Fernandes não são dependentistas, porque preocupa Florestan e preocupa Marini a natureza do capitalismo, particularidade do capitalismo. E a questão da dependência é o elemento que qualifica o capitalismo, né? É a forma do capitalismo, né? A natureza desse capitalismo. Mas a questão fundamental, substantiva para ambos é a questão do capitalismo na América Latina, etc. Eu vejo similaridades, mas também vejo particularidades, especificidades dos autores. Eu entendo que Florestan dá uma ênfase maior, mais sistemática ao papel da burguesia, das frações burguesas locais na estruturação do imperialismo. Florestan entende que a burguesia no Brasil não é uma burguesia sofredora, vítima do imperialismo. O imperialismo é tão cruel com a burguesia no Brasil, explora tanto. Florestan está o tempo todo trabalhando com a perspectiva de que existe o imperialismo porque tem extração, quer dizer, isso funciona porque tem extração de mais-valia. Quem organiza, estrutura, comanda, opera, maneja a extração da mais-valia são as frações burguesas locais, com todos os seus arcaísmos, etc. Então, na lógica, na perspectiva do Florestan, nós temos um papel muito protagônico das frações burguesas, que são frações burguesas poderosas, não casualmente, muitos de seus representantes compõem hoje o núcleo dos 500 mais ricos do mundo da revista Forbes. Estão lá nos lugares de destaque na revista Forbes. E são, de fato, organizadores de um Estado que estrutura a autocracia. Então, na análise do Florestan, na minha interpretação, né, isso é um debate que exige mais tempo e tudo, há uma característica importante na obra do Florestan, que difere dos outros, que é o maior destaque, um lugar de maior destaque no imperialismo, o papel organizador e estruturante das frações burguesas locais aqui.
Eu não conheço, eu vou ser muito sincero, tá? Eu sei que é uma falha minha, mas eu não conheço de maneira sistemática a obra do Gessé. Eu li aquele livro dele sobre atraso, assim, li em viagem, de maneira muito meio dormindo, acordava, enfim, foi um período que estava muito cansado, estava na reitoria. Então, eu li o livro de uma maneira muito precária e não seria justo eu fazer uma relação. Mas eu não vi na obra do Gessé, digamos assim, uma influência decisiva do Florestan. Eu não vi, tá? Com toda sinceridade, eu não enxergo na obra dele. Mas eu estou aqui já previamente assumindo que a minha leitura da obra dele foi uma leitura muito incipiente, muito rápida, mas eu não vi, não chamou a atenção um diálogo a partir das categorias, dos conceitos centrais do Florestan, e Florestan não trabalha com essa perspectiva de uma elite capaz de ser modernizante no Brasil. Ao contrário, quer dizer, Florestan o tempo todo está mostrando que os setores dominantes no Brasil estruturalmente são autocráticos e não são permeáveis a reformas sociais. Por isso fizeram uma revolução burguesa. É importante voltar ao debate da revolução burguesa, porque a revolução burguesa feita no Brasil foi uma revolução, como diria Gramsci, uma revolução sem revolução. Carlos Nelson chama atenção para esse fato. É uma revolução sem revolução. Ou seja, sem incorporar os de baixo. E isso é estrutural no Brasil. Isso é estrutural no Brasil. Por isso que Florestan, quando vai pensar a estratégia política, ele critica, né, a perspectiva das etapas, das duas etapas, primeiro uma revolução nacional democrática e depois uma revolução socialista. Ele não trabalha com essa perspectiva. Primeiro faremos a reforma, depois faremos a revolução. Ele trabalha dois conceitos interligados na estratégia que são muito importantes. O primeiro conceito é revolução dentro da ordem. Não é reforma dentro da ordem, é revolução dentro da ordem. Quando nós estamos lutando pela universidade pública, por reforma agrária, pela defesa do sistema único de saúde, pela defesa de um complexo industrial de saúde, enfim, estamos aqui fazendo reivindicações e lutas dentro da ordem, mas Florestan já percebe que não é uma perspectiva de reforma. Por quê? Porque a reforma envolve um pacto entre os setores dominantes e os trabalhadores. Florestan usa a expressão, a palavra revolução, e Florestan é muito cuidadoso com as palavras, porque ele entende que é uma luta, na verdade, que só tem sentido se pensarmos dialeticamente a revolução fora da ordem. E por que isso é tão importante? Porque quando nós estamos discutindo e lutando pela escola pública, pela reforma agrária, não basta fazer uma reforma agrária qualquer, é preciso já dar conteúdo socialista à reforma agrária hoje, ou seja, uma organização de uma agricultura que não envolve uma perspectiva mercantil, que é crítica aos transgênicos, que está pensando na saúde humana, que está pensando na biodiversidade, na soberania alimentar dos povos, enfim, tem todo um envolvimento que são valores socialistas. A defesa da escola pública hoje é a mesma coisa, nós não podemos defender a escola para ser o lugar que o Todos pela Educação listam as competências, ou o Grupo Lehman lista as competências que o professor tem que repetir igual a um autômato. O conteúdo hoje da luta pela educação, ele está inscrito numa perspectiva de revolução. Seja ela feita dentro da ordem, seja ela feita como estratégia, uma dialética da relação dentro e fora da ordem. Então, acho que esse é um ponto muito destacado sobre como o Florestan pensava a estratégia política. Um outro ponto que foi apontado em relação aos intelectuais orgânicos que pensam a questão evolutiva, né, no capitalismo. Basicamente, todos os autores que trabalham com a perspectiva do crescimento econômico são evolucionistas. Todos, praticamente. A gente pode generalizar isso.
Mas eu entendo que o lugar do Rostov foi importante. Primeiro, porque ele é um intelectual de prestígio na universidade. Segundo, porque ele foi um organizador do Departamento de Estado nos Estados Unidos, né? Ele trabalhou no governo Kennedy, trabalhou no governo Johnson, do Lyndon Johnson, como intelectual organizador, né? E, posteriormente, eu não sei se ele estava em Harvard ou em Princeton, era uma universidade dessas de grande prestígio nos Estados Unidos, confesso que agora não estou lembrando, enfim, mas acho que era Harvard, mas ele sistematizou de uma forma muito persuasiva isso, né, e muito explícita, né, sobre a questão das etapas do desenvolvimento. Eu acho que a partir do Rostov você pode ir avançando que vai seguir bem. Claro que um intelectual importante, coletivo disso, é o Banco Mundial. O Banco Mundial projeta um modelo de desenvolvimento que é todo ele calcado no evolucionismo, nas etapas, né, que cada país tem que seguir. Em relação a todo o tema da educação, né, eu vou tentar fazer algumas sínteses mais rápidas. Florestan vem de uma família muito pauperizada. Ele foi criado pela mãe, foi lavadeira, depois empregada doméstica. Florestan trabalhou como entregador de caixote nas feiras, desde criança, teve que abandonar a escola primária. Posteriormente, fez o que hoje nós chamaríamos de supletivo, né, que era o exame Madureza, foi aprovado, ingressou na Universidade de São Paulo, teve que enfrentar, logo que entrou na Universidade de São Paulo, uma prova oral feita, eu não lembro se, acho que foi o Roger Bastide, um desses, em francês, mas o fato é que Florestan, em poucos anos, já estava como assistente, junto com César Lattes, né, enfim, do Fernando Azevedo, e, posteriormente, ele assume a cátedra, né, e se torna o grande sociólogo, cientista social, que ele se afirmou. Uma característica fundamental do Florestan é que ele, diferente de muitos outros que nasceram também em condições adversas, né, vieram de famílias pauperizadas, enfim, Florestan nunca abandonou a sua origem de classe, como classe. Ele sempre teve sensibilidade e engajamento para as questões. Se vocês observarem a plataforma de 45, quando ele estava no Partido Socialista Revolucionário, que era uma organização com Saqueta, né, e outro, trotskista, ele ficou pouco tempo. Depois ele entendeu que ele cumpriria um papel melhor se ele ficasse na universidade. Mas já em 45, quando ele escreve sobre o que é uma agenda, né, para a cidade, para o partido, tem uma parte que a gente fica emocionado, porque ele está falando da educação dos trabalhadores, de que era necessário assegurar a renda mínima para os trabalhadores poderem ter tempo para estudar, o que significaria assistência estudantil naquele momento. Veja, estamos falando aqui nos anos 40. Ele já era um cientista social de enorme prestígio quando ele começou a correr todo o Brasil para defender um projeto de LDB que não era dele. Era um projeto burguês. Conforme disse, ali o projeto do Clemente Mariani, apoiado pelo Anísio, pelo Fernando Azevedo, era um projeto liberal burguês, e ele saiu e foi o maior publicista desse projeto. Não foi o autor, mas ele foi o publicista desse projeto, né? E lutou justamente pensando como poderíamos ter uma escola pública capaz de incorporar os estudantes da classe trabalhadora mais explorada, expropriada, enfim, dentro de um contexto de uma educação pública substantiva. E na Constituinte, quando nós vamos ver os pronunciamentos, aliás, vejam uma coisa maravilhosa, né, que o Caio organizou, o Caio Navarro, lá do Marxismo 21, parabenizar muito o Caio, reconhecer o trabalho maravilhoso que ele fez. Eles prepararam um dossiê sobre os 100 anos do Florestan Fernandes, que tem discursos parlamentares e videozinhos também da falas do Florestan. Não tive tempo ainda de rever esse material, mas estou com muita vontade de ver esse material, em que, neste momento, o Florestan está falando da preocupação da educação de transexuais.
dos negros na favela, dos trabalhadores deserdados da terra, coisa que ninguém falava naquele momento. Ninguém da esquerda, né? Aliás, tem uma coisa bacana do Florestan no Congresso, que todo mundo no Congresso, eles botam assim, como você se referencia politicamente? Liberal, todo mundo do PT, na época, dizia socialista, né? Enfim, e Florestan foi o único que escreveu comunista. Sua referência ideológica? Comunista. Então, Florestan, ele teve um papel muito destacado na elaboração do capítulo de educação. Primeiro, porque Florestan impediu o pior. Isso não era pouca coisa. Havia um movimento muito forte de setores que estavam referenciados, né, que são herdeiros da ditadura, que a rigor estavam já entendendo que o Estado não deveria regular a educação, deveria ser uma coisa muito genérica, muito pontual. Inclusive, esses mesmos setores depois nem queriam uma LDB, dizendo que isso não tem que regulamentar nada, isso aqui resolve no mercado, cada prefeitura resolva como queira, enfim. E Florestan foi muito importante nesse sentido, de pensar a questão da escola pública, de fortalecer a escola pública, de pensar sistema público de educação, formas de financiamento. Foi o principal intelectual que organizou um pensamento sobre a autonomia universitária, o artigo 207, maravilhoso, enfim, um belo texto, né, o artigo 207 da Constituição Federal. Isso foi possível também com a interlocução do Florestan Fernandes. A questão de que é um direito subjetivo, né, de todas as crianças, enfim, então tem muito do Florestan ali dentro, mas, sobretudo, o papel mobilizador, porque Florestan, naquele momento, era a referência dos setores democráticos, de esquerda, que estão em reorganização. Foi quando eu comecei a fazer a minha militância, né, também ainda na seção sindical da UFRJ, e comecei a ver um pouco, acompanhar o grupo de política educacional do Andes, enfim, e estivemos com Florestan muitas vezes. Já naquele contexto, Florestan era o grande organizador, ele era o grande intelectual organizador, né, das discussões sobre a educação. Então, mesmo como professor, né, assim, antes de, inclusive, tomar posse formalmente, né, porque eu fiz concurso, se não me engano, em março, Sarney glosou o concurso, ficou tudo parado, enfim, só tomamos posse, se não me engano, em novembro, uma coisa assim, mas já participando das atividades ali, já tínhamos contato com as discussões que culminaram, né, com a Constituição de 88 e, posteriormente, sobretudo posteriormente, todos os trabalhos em relação, aí sim, um contato muito estreito, né, das organizações, né, do Andes e as outras entidades acadêmicas, Amped, etc., um trabalho organizador. Então, Florestan foi o grande organizador e sempre nos alertou para os erros estratégicos, que uma vez ele escreveu uma expressão forte que dizia: patentei a estratégia dos fracos, que era a visita de convencimento a parlamentar. Ele fala: a visita de convencimento parlamentar patenteia a estratégia dos fracos. Né? Isso nunca me saiu da cabeça. E ele fala: precisamos de um novo ponto de partida, ou seja, a educação pública é parte da luta de classe, é parte da luta social, temos que incluir outros setores da classe, e hoje esse desafio está colocado mais do que nunca, dado aí o contexto de forte ataque da guerra cultural, que massacra, enfim, né, todos os trabalhadores da educação, né, coloca a educação brasileira sob um estado de tensão enorme, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo, mas que, na análise do Florestan, está inserida dentro de uma concepção que nós temos que enfrentar dentro dessa perspectiva da revolução dentro da ordem e fora da ordem, né? Isso significa resgatar concepções de organização, de auto-organização dos trabalhadores, dos coletivos estudantis, que são tarefas que a realidade está nos impondo. Eu acho que todos nós sabemos disso, tem um potencial enorme. Né? Vimos as manifestações de 15 de maio, que foram manifestações muito vivazes, muito pulsantes, enfim, mas nós podemos fazer muito mais se bem organizados, porque agora não basta ir uma vez ou outra para a rua, né? Quando nós estivermos de volta às ruas, vamos ter que ter um trabalho de maior fôlego, né?
com concepções mais estratégicas, de articulação, de construção de agendas alternativas, e seguramente a obra do nosso mestre Florestan Fernandes vai seguir iluminando de uma maneira não dogmática, não como cópia, não como decalque, né, usando a expressão do Mariátegui, mas seguirá nos inspirando pela profundidade da análise que ele foi capaz de produzir as nossas lutas e os nossos desafios para a educação pública. Só para, de fato, concluir, recentemente saiu, conforme já destacou o Badaró, uma nova edição do livro maravilhoso do Florestan, Reforma ou Revolução, né? Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução, e também saiu uma nova publicação, também pela expressão popular, sobre os dilemas de educação, né? Os dilemas educacionais, enfim, que era um livro que está esgotadíssimo, enfim, e agora está saindo uma nova edição pela expressão, então também é um momento de fazermos aí a assinatura do Clube do Livro, da Expressão, porque vale muito a pena fortalecer essa bela editora que faz um trabalho importantíssimo para todos nós. É isso, eu acho que são alguns pontos, muitas questões abertas, muitas questões deixaram de ser abordadas, outras foram tratadas de forma superficial, mas, enfim, são os limites também das lives. Muito obrigado, Roberto. Eu queria dizer que tanto a Casa de Resistência Rosa Luxemburgo quanto o Esquerda Online agradecem muito a participação de todas e todos aqui, né? Não tivemos oportunidade de responder a todas as perguntas, mas o Roberto foi bastante abrangente, tanto na exposição quanto agora, né, respondendo a essa rodada de perguntas, né? E a gente vai ter oportunidade de promover outros encontros para discutir pensadores fundamentais, e acho que foi uma estreia, né, com chave de ouro, aí, recebendo o Roberto e discutindo justamente o Florestan Fernandes. Penso que há poucos pensadores do Brasil e do capitalismo, no sentido da inserção da economia capitalista brasileira no capitalismo global, né, tão ricos, tão profundos, né, e tão atuais quanto Florestan Fernandes. Acho que a fala de Roberto deixou isso evidente para todos nós, né? Muito obrigado, Roberto. Não sei se você quer ainda... Não, só deixar um abraço, né? Enfim, saudade dos amigos, das companheiras, dos companheiros, enfim, espero que muito em breve, né, nós tenhamos a vacina e vamos seguir fazendo lutas, todos vacinados, enfim, para não dar consequência a essa situação brutal que está acontecendo no Brasil, né? Nossa solidariedade a todos que estão vivendo um momento tão duro com suas famílias, né? Enfim, obviamente esse é o ponto central da conjuntura hoje. Muito obrigado, gente. Boa noite a todas e todas. E nos encontramos aí, por enquanto, nesse caminho virtual, mas assim que possível, nas lutas, como disse Roberto, nas ruas que nos pertencem. Grande abraço a todas e todos.